Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Queridos, eu primeiro quero fazer agradecimentos, agradecer a gentileza do pastor Alfredo, da sua esposa Sandra, a recepção tão carinhosa que tenho recebido. Muito obrigado ao conselho da igreja, confiança de ceder o púlpito para falar de um assunto tão importante para a nossa fé, que é missão. Ao mesmo tempo importante e difícil, não porque nós não tenhamos muitos textos, pelo contrário, nós temos quase que a Bíblia inteira falando a respeito disso. Então talvez o mais difícil seja selecionar um texto para usar na nossa preleção. Eu queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Eu queria ler um texto a respeito do homem que escreveu que sobre ele pesa essa obrigação de falar do Evangelho. E eu queria convidá-lo também, por favor, a colocar-se em pé, por gentileza, para que façamos essa leitura. Atos, capítulo 17, nós vamos começar no verso 16 e vamos até o verso 34. E quero convidar também os irmãos a alternar comigo a leitura. Eu inicio, os irmãos vão alternando comigo até o final e juntos leremos o verso 34. Atos 17, iniciando no verso 16. Leiamos então, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Juntos, amados, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Senhor, mais uma vez, então, nós te pedimos pela palavra que foi lida, que o Senhor faça a aplicação conveniente ao nosso coração, à nossa necessidade, que tudo isso seja para a glória do Senhor, para nos despertar, Senhor, para abrir os nossos olhos, para vermos, Senhor, as nossas cidades por uma outra perspectiva, vermos a nossa responsabilidade e nos dispormos a servi-lo aqui nesse mundo. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Queridos, eu gostaria que os irmãos deixassem um pouquinho o texto, mas não fechassem as suas Bíblias, pelo contrário, retornassem lá no livro de João, no capítulo 20. Quando nós falamos de evangelização, falamos de missões, inevitavelmente nos salta aos olhos inúmeros textos bíblicos, inclusive esse que lemos, mas se você prestar atenção, de agora para frente, ou talvez você já tenha observado isso, quase todas as cartas, Paulo fala de muitas coisas, mas ele tem um objetivo. Não só Paulo, todos os escritores neotestamentários, eles querem nos conduzir a pregar o Evangelho, a anunciar a Jesus, a falar das grandezas de Deus e da salvação que está à nossa disposição. O que influenciou tanto essas pessoas, o que motivou tanto essas pessoas, que fez com que eles esquecessem os seus temores e partissem para um confronto com as potestades das trevas, enfrentassem a dureza, a rudeza dos homens, mas com um desassombro impressionante. Eles marcharam e seguiram em frente e fizeram com que a igreja então avançasse. Eu acho que isso pode nos dar também uma perspectiva diferente. Se você já abriu aí no Evangelho de João, no capítulo 20, nós temos um relato interessante, muito interessante, que nos dá luz no que motivou esses homens a servirem com tamanha dedicação ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Irmãos, esses homens que louvamos, bendizemos, que destacamos a sua dedicação, eles eram como nós. Eles tinham medo, temor, eles receavam, eles olhavam para as adversidades e se retraíam, exatamente como muitos de nós fazem. Nós não temos, às vezes, tanto ímpeto, tanta coragem para nos lançar ao serviço do Senhor. Alguns temores passam pelo nosso coração. Esses homens eram iguaizinhos a nós. Mas aconteceu algo extraordinário na vida desses homens. A Bíblia diz que Jesus, então, aparece no meio deles e, sem nenhuma cerimônia, retrata a humanidade dessas pessoas e diz: eles estavam com medo dos judeus. Eles viram os judeus maltratando e matando o seu Senhor.
E é claro, isso trouxe um grande temor aos seus corações. Mas o que vai a partir daí? Quando Jesus, na sequência, diz que assim como o Pai o enviou, da mesma forma, ele envia os seus discípulos ao mundo. E ele sopra sobre eles, eles recebem então o Espírito Santo, e algo extraordinário começa a acontecer na vida desses homens. O livro de Atos, no começo, sim, pode ir seguindo aí, abra aí em Atos 1, que eu vou citando alguns textos, e você, se quiser, vai lendo. Ele dá para nós, então, uma dimensão muito legal do que aconteceu na vida desses homens. Durante 40 dias, diz aí o Atos 1:3, esses homens, eles viam Jesus ressurreto em algumas ocasiões. Durante 40 dias, Jesus aparecia a esses homens e tornava a desaparecer. Jesus ensinava pela prática a esses homens que, apesar da sua ausência física, ele permanecia o mesmo. A Bíblia diz que Jesus ontem e hoje é o mesmo e será para todos sempre. E esses nossos primeiros irmãos, na era da igreja, eles experimentaram disso, eles foram treinados para isso, para poder admitir a nós que é verdade, Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive e Ele está presente de nós. Então, Jesus, quando vai subir, quando Ele vai desaparecer, depois desses 40 dias, Ele, reunido com os seus discípulos, Ele começa a ser elevado aos céus. E Ele deixa, então, uma ordem a todos os seus discípulos. Nós deveríamos, então, dar ouvidos a isso. Ele disse que toda a autoridade foi dada a ele, tanto nos céus como na terra. Toda a autoridade. Nada é impossível, nada é difícil demais, nada que acontece conosco está fora dos propósitos de Deus, absolutamente nada. E que por isso nós deveríamos, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E batizando esses homens agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos, apesar das aparições, apesar dos 40 dias, apesar dessa ordem, inicialmente, como nós, irmãos, o que eu quero que nós tenhamos consciência, é que eles não eram super-homens, eles não eram super-crentes, eles não eram extraordinários. Eles se tornaram grandes servos de Deus pela obediência. Eles viram, então, Jesus durante esses 40 dias, Jesus fala com eles e mais uma vez lhes dá uma missão, mas qual foi o resultado disso? Eles ficam parados, diz o livro de Atos, pasmados. Eles se interessavam mais pela doutrina do que pelo serviço, porque eles começam a perguntar: quando é que o Senhor vai restaurar a sorte de Israel? Curiosidades normais que nós também temos com as coisas bíblicas, né? Com os mistérios de Deus. Normal. Mas os anjos então aparecem naquele momento e dizem aqueles homens: por que vocês estão parados? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, Jesus Cristo vai voltar. Vocês têm uma missão, vocês têm algo a fazer. Não percam tempo, saiam, ide, cumpram a sua missão. Irmãos, daí em diante, nós temos o relato de Lucas a respeito do crescimento da igreja. E eu quero passar bem rapidamente para que nós tenhamos a dimensão até chegar lá no texto onde nós lemos e compreender que, de fato, esse homem que nos escreveu, dizendo que ele tinha sobre ele um peso, uma responsabilidade, e ele diz assim: ai de mim, coitado de mim,
se eu não pregar o Evangelho? Nós então temos notícia que Jesus mandou que pregasse em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Jerusalém, Deus providencia logo que os discípulos então, agora, corajosos, aqueles homens que estavam presos, trancafiados, aqueles que temiam pela sua sorte, que temiam a sua vida, pela sua vida, eles começam a falar, os adversários entendem que aquilo era um resultado de uma embriaguez. Pedro se levanta, nós conhecemos o texto, fala desassombradamente, prega o evangelho, e não um evangelho adocicado, ele é rude, ele é duro, mas ele é centrado na palavra de Deus. Qual que foi o resultado disso? 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Eles ouviram que eles são responsáveis pela morte do Filho de Deus. Não foi um sermão, muitos que a gente escuta aí, que nós somos o centro do universo, que Deus morreu para que você tivesse isso, você... Não, nada disso. O Evangelho foi pregado na sua inteireza, tal qual foi ele nos entregue. Jesus Cristo morreu pelas vossas mãos. Constrangidos em seus corações, 3.000 pessoas chegam a Pedro e dizem: entendemos, e agora, o que nós devemos fazer? Pedro lhes indica o caminho da salvação. Arrependam-se, para que os seus pecados sejam então perdoados. Em seguida, há um relato de uma cura extraordinária, um paralítico foi curado. Oportunidade que o Espírito Santo estava concedendo, não pela cura em si. A ênfase não é no milagre, na cura acontecida, mas na oportunidade que Pedro recebe para mais uma vez pregar o Evangelho. Resultado, o número de crentes sobe para 5.000 pessoas. O diabo não fica satisfeito. E é por isso que ele coloca dificuldades em nossas vidas, ele coloca temor no nosso coração, ele quer calar a nossa boca. E a primeira investida do diabo foi sobre Pedro e Paulo e João. Trancafiados, eles são ameaçados e eles dizem claramente, os judeus dizem claramente, leio Atos 4,18, chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Preste atenção, querido. Julgai, se é justo diante de Deus, ouvir-vos a vós, antes a vós outros, do que a Deus. E ele diz assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que eles viram? Jesus Cristo ressurreto. Aquilo foi um impacto tão profundo na vida daqueles homens. Um convencimento de que agora nós temos absoluta convicção de que nós vida eterna, independente do que nos aconteça, independente de que se padecemos com a enfermidade, como o caso dos missionários, nós ficamos chocados com... Mas eu tenho convicção, sem conhecê-los, irmãos, que da parte deles, o que eles querem é que essa enfermidade traga glória a Deus, porque isso é que importa. Porque ela sabe, independente de qual resultado momentâneo disso agora, eles estarão no céu com Jesus. E importa que suas vidas então sejam expressão viva, clara, para a glória de Deus. Julgai vós, julgai. Eu não posso deixar de falar do que eu vi.
e do que eu ouvi. Impressionante. Como hoje, a igreja, ao contrário disso, ela precisa ser estimulada a falar, estimulada a falar. E naquela época, ao contrário disso, eles queriam lacrar a boca da igreja, queriam fechar a boca dos crentes. E eles diziam, mas eu não posso deixar de falar. Qual a razão? Ele diz, julga diante de Deus. E hoje nós, infelizmente, damos mais ouvidos a homens do que a Deus. Em seguida, o diabo muda a sua estratégia. Ele coloca a falsidade dentro da igreja. Atos, capítulo 5, nos conta de Ananias e Safira. Faltando recursos, não tem missão. Quando os crentes são infiéis, a missão diminui, a missão enfraquece. E foi o que ele fez, ele coloca a falsidade no coração dessas pessoas, e o objetivo era que a igreja fosse enfraquecida. Mas Deus cuida desses assuntos externos. Quando as nossas lutas, irmãos, elas são externas, Deus trata isso facilmente para nós. O problema é quando precisa lidar conosco e quando nós não obedecemos ao Senhor. Deus, como exemplo, Ele tira desse mundo esse casal infiel. E a Bíblia relata então, quase que a seguir, uma nota de crescimento. Ação positiva, Deus responde com graça. No capítulo 6, mais uma vez, é mudado a estratégia do nosso inimigo. Mas o objetivo é exatamente o mesmo, enfraquecer a igreja. As viúvas dos gregos, dos helenistas, elas estão sendo preteridas na distribuição do alimento. Eles reclamam, eles querem que os apóstolos tomem parte nessa causa. Qual foi a resposta? Apóstolos, escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, crentes fiéis, que cuidem desse mistério. E nós continuaremos na oração e na pregação da palavra. Queridos, nós fazemos muito bem em trabalhar com assistencialismo, em servir as mesas, distribuir cestas de alimentos, mas quando isso não vai acompanhado da palavra, não tem valor para Deus. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, e só isso, nós perdemos a característica de igreja, a única nesse mundo capaz de proclamar as grandezas de Deus. Por isso, os apóstolos disseram, é um motivo justo. É justo fazer isso. Contudo, não nós, que somos responsáveis pela pregação do Evangelho. Nós precisamos fazer isso, mas sem deixar de pregar a palavra de Deus. E então Lucas registra assim, Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas não estava perfeito. Os discípulos não queriam sair de Jerusalém. Eles estavam confortáveis em suas cidades. Estavam felizes por ver o crescimento da igreja. Mas a ordem de Jesus era Jerusalém, Judeia, Samaria e terra. Irmãos, e isso é muito importante de nós observarmos. A igreja presbiteriana, aqui em Boa Vista, ela não tem a responsabilidade apenas de pregar à vista. E depois que estiver toda a cidade evangelizada, nós então nos lançaremos para fora. Esse é um conceito errado. O que Jesus disse é que nós temos que fazer avanços e não aguardar que
cidades sejam alcançadas, para passar então para a seguinte. Não, não foi essa a ideia, o plano de salvação do Senhor. Nós ouvimos às vezes a respeito de missão, né? Que missão se faz com a mão de quem doa, já ouviu isso? A mão de quem doa, o joelho de quem ora e a boca de quem, e os pés de quem vai, né? E aí nós pensamos assim, né? Bom, eu sou o doador, então minha responsabilidade é doar. Eu não tenho outra obrigação em missão. É um equívoco, irmãos. É um equívoco. Nós fazemos todas as coisas que nos são possíveis. Se eu sou desafiado a pregar o Evangelho aonde Jesus Cristo me colocou, no meu emprego, na minha escola, na minha universidade, aonde quer que eu esteja, na minha vizinhança, por que eu vou deixar de contribuir? Eu faço isso e aquilo. Assim foi com para que eles então saíssem, houve uma necessidade da soberania de Deus, mais uma vez, para fazer cumprir os seus planos. Estevão, ele é levado diante do Sinédrio, Atos capítulo 7, e ele faz um discurso igual ou mais duro do que o de Pedro. Qual foi o resultado desse discurso? A Bíblia diz que Estevão, ele é levado para ser apedrejado. Por que essa diferença, querido? Por que dois sermões tão iguais, aonde eles relatam a história de Israel até chegar a Jesus Cristo? Ambos acusam os seus ouvintes de serem responsáveis pela morte de Jesus. Por que resultados tão contrários? Sabe o que acontece, irmãos? Toda vez que a palavra de Deus ela é pregada no nosso coração, ela precisa provocar morte. Ou do nosso ego, ou da nossa soberba, ou da nossa prepotência. Alguém vai sempre diante da palavra do Senhor padecer. Quando não é o auditório, irmão, é o pregador. Quando não é o auditório que acolhe e recebe essa palavra como vinda de Deus, normalmente, o expositor, o pregador, ele paga esse preço. Resultado, Estevão é apedrejado, ele é morto, mas ao morrer, ele pede a Deus que não impute sobre os seus ouvintes aquele pecado. Como a palavra de Deus não volta vazia, lá estava um homem chamado Saulo de Tarso, que se impressiona com aquilo, que fica realmente impactado, como que um povo acredita tanto num Deus invisível, em alguém que não pode mais ser tocado, como essas pessoas creem ao ponto de dar a vida, de não se importar, de morrer, literalmente morrer, porque defendem a honra e a glória desse Deus. Como pessoas são capazes de experimentar tamanha amargura, tamanha oposição, de ser apedrejado e ainda assim rogar a bênção de Deus sobre os seus opositores. Aquilo impactou profundamente o apóstolo Paulo. Lucas relata no livro de Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Mais uma vez, queridos, o nosso inimigo ele é vencido. O propósito era intimidar a igreja, fazer com que a igreja se restringisse aos seus limites de suas paredes. Mas a graça de Deus, ela é soberana, ela faz a igreja se expandir e ela precisa apenas que nós nos
disponhamos a fazer a sua vontade. Agora, a partir do capítulo 12, a igreja se volta para Paulo. Agora não mais Saulo. Ele encontra Jesus Cristo, ou é encontrado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Experimenta dessa conversão. Ele, impactado por aquilo que viu, ele se rende aos pés de Jesus. E a Bíblia agora deixa um pouco Pedro de lado e se concentra no apóstolo dos gentios. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Filipe é mandado para... E Paulo é mandado aos gentios, o que era considerado os confins da terra. A palavra de Deus, ela crescia, ela se avolumava. Crentes foram sendo salvos, pessoas pelas quais Jesus Cristo tinha dado a vida, e assim a vontade soberana de Deus era cumprida. A igreja vibrante daquela época, ela manda que, o Espírito Santo manda que aquela igreja de Antioquia separasse então os missionários, Paulo, Barnabé e João Marcos. Paulo começa a experimentar nas dificuldades, das agruras de fazer um ministério, de servir a Deus. Ele é apedrejado, ele é chicoteado, ele sofre todo tipo de perseguição e adversidade. E nós, então, chegamos no capítulo 17, aonde temos o relato de Paulo em Atenas. Mas se tivéssemos lido o início do capítulo 17, ele sofreu perseguição em Tessalônica, porque pregava a palavra de Deus. Os discípulos o tiram de lá, ele não podia continuar mais lá, porque eles queriam matá-lo. Quem paga o pato é Jason, porque ele estava hospedado na casa de Jason. Dali, os discípulos o levam para Bereia. Ele prega a palavra em Bereia. Os judeus saem de Tessalônica e vão atrás dele em Bereia. Eles querem matar Paulo. Os discípulos tiram Paulo de lá e o mandam para Atenas. Irmãos, qual seria nossa reação se você tivesse experimentado isso? Se você tivesse sido chicoteado, se você tivesse sido apedrejado, humilhado, expulso da relação dos seus amigos, se em cada cidade que você chegasse, você enfrentasse adversidade. E você chega agora na capital intelectual do mundo antigo, a Grécia, Atenas. Uma cidade formosa, uma cidade bela. Irmãos, eu penso que nós temos aqui alguns ensinos maravilhosos a respeito do que Jesus Cristo espera de nós. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E aos Coríntios, o tema da nossa conferência: porque melhor me fora morrer antes que alguém anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Esse privilégio hoje, amado, é meu e seu.
essa graça de Deus, e por isso ser humilhado, muitas vezes ser ridicularizado, muitas vezes perder relação com pessoas que nós amamos e prezamos. Segundo a palavra de Deus, isso é graça que nos foi concedida. Uma graça que inicialmente os anjos faziam e que agora foi entregue aos servos do Senhor. Paulo, quando ele chega então em Atenas, ele diz o texto que lemos, ele sente revolta no seu espírito em face da idolatria. Imagine, querido, talvez você já tenha viajado, experimentado, conhecer lugares bonitos que Deus lhe deu oportunidade. O que você fez nessas cidades? Qual foi o seu propósito? Como você enxerga essa oportunidade que Deus lhe dá? Quase sempre, irmãos, nós reparamos nas belezas da cidade, reparamos na sua arquitetura, reparamos tantos detalhes bons de serem observados, mas dificilmente, queridos, nós experimentamos o que o apóstolo Paulo experimentou. Porque nós não reparamos que as cidades são idólatras, que as cidades são promíscuas. Nós não nos importamos com esses detalhes que ofuscam a glória de Deus. Quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou revoltado porque ele viu que um dom criativo que foi dado aos seres humanos, artístico, ele foi desvirtuado para se fazer imagens para adoração, coisas que não glorificam a Deus. Ele poderia ter se fascinado com tudo aquilo de maravilhoso que ele estava enxergando. Ele poderia ter o desejo de desfrutar, de descansar das dificuldades pelas quais passava. Ele poderia se sentir no direito de relaxar um pouco e dizer: puxa, todo lugar que eu passo eu sofro. Agora eu estou numa cidade estritamente gentílica, eu vou ficar em paz aqui, eu quero descansar, eu quero repor minhas energias. Mas observe, querido, enquanto Paulo os esperava, ele estava esperando a chegada de João Marcos e Barnabé, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Irmãos, não pode ter paz no nosso coração enquanto o Evangelho está para ser pregado. Nós não podemos, irmãos, descansar enquanto almas precisam ser salvas. Essas almas que precisam ser salvas, irmão, seja pela nossa contribuição, pela nossa oração, seja pelos nossos pés que vão, ou pelas coisas todas comungando juntas para a glória de Deus. Essas pessoas que precisam ser salvas são nossos irmãos. Se nós cremos mesmo, e eu creio, isso é uma pergunta retórica, na soberania de Deus na eleição, essas pessoas, elas não precisam ser encontradas porque elas serão salvas. Não, elas já estão eleitas, elas irão para o céu, são nossos irmãos que necessitam ouvir da palavra salvadora de Jesus. É isso que Paulo então sentia, ele viu a idolatria reinante, sufocada por promiscuidade, e ele não se impressionou com outra coisa, mas foi o que causou espanto aos seus olhos. Eu creio que, irmãos, que nós vivemos em cidades parecidas, a todo tempo nós estamos vendo
idolatria. Nós estamos vendo promiscuidade em nossas cidades, nós reclamamos disso, nós queixamos disso, nós estamos vendo violência, nós estamos vendo famílias sendo desfeitas por conta de adultério, filhos sendo tomados das casas por causa de sedução, de drogas e outras coisas mais. E às vezes nós ficamos passivos diante disso. Nós não reagimos. Nós apenas observamos, queixamos, mas nós não agimos. Ao contrário disso, Paulo, ele sai então para, enquanto aguardava, enquanto ele descansava, ele sai para pregar o Evangelho. E então a Bíblia relata, por isso, porque ele viu, porque ele sentiu, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ele falava de Jesus. O descanso do apóstolo Paulo, o relaxamento era: sobre mim pesa essa obrigação, eu tenho que falar disso, eu não estou aqui por outra razão, o que me trouxe até aqui foi a graça de Deus, e eu devo isso a Cristo. Ele tinha convicção da sua salvação, ele tinha absoluta certeza da ressurreição de Jesus. Em função disso, veja como Deus abre portas para aqueles que se dispõem a falar. O Areópago era um centro cultural da época, um lugar conhecido no mundo em todo, onde se reuniam os filósofos para discutir as causas, as razões, os porquês que incomodavam os homens desde o começo da sua existência. Como Paulo se dispôs a falar inicialmente a pessoas tementes a Deus, a pregar o Evangelho nas ruas, ele não tinha acesso ao Areópago. Deus abre as portas, expande o alcance da sua pregação. E agora, aquele homem que falava para algumas poucas pessoas, ele recebe uma oportunidade de falar com os intelectuais da época. Ele é levado para lá e ele, despertando a curiosidade das pessoas, né? O que fala esse tagarela, esse homem que não para de falar, esse catador de coisas insignificantes? O que essa pessoa tem de novo? Que doutrina é essa extraordinária que ele está trazendo? Por conta disso, ele prega e dá uma aula de evangelismo a todos nós, mas nós não vamos nos deter a isso. Ele começa humildemente, buscando um ponto comum entre as crenças. Ele observa mais uma vez os altares, ele vê um altar ao Deus desconhecido. E aqui está o detalhe, querido. Deus continua desconhecido da maioria das pessoas desse mundo, dessa cidade, desse país, dos interiores, quer que seja onde estejam. Apesar de falarem em Deus, como lá estava, ele era desconhecido porque as pessoas não podem dizer que conhecem a Deus e não se render a esse Deus. Quem é que conhece a Deus? Os crentes, irmãos. E se não formos nós, então, a falarmos do Evangelho de Jesus, a apresentarmos Jesus às pessoas, se não formos nós os detentores hoje dessa graça, quem falará? Quem pode, com autoridade, falar daquilo que viu e ouviu? É claro, nós não estávamos presentes, nós não vimos
a Jesus Cristo ressurreto, mas a Bíblia diz que nós somos a geração feliz, a geração bem-aventurada, que não viu essas coisas, mas que pela graça de Deus, pela operosidade do Espírito Santo em nós, nós viemos a crer nessas coisas de coração. O que precisa então em nós é um aperfeiçoamento, irmãos. John Piper, conhecido pastor contemporâneo nosso, ele diz que onde a paixão por Deus é fraca, o zelo por missões será fraco. Talvez nos falte essa concepção de gratidão do que Jesus Cristo fez por nós, como Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como Ele nos resgatou das garras do inimigo e nos trouxe para um reino de glória. Falta-nos às vezes essa alegria de sofrer por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de nos dispormos, de nos oferecermos. Eu não sei quantos de nós, irmãos, estão de alguma forma envolvidos com missão. Eu não sei quantos de nós ora por isso, quantos de nós contribui para isso, quantos de nós fala a respeito de Jesus. Mas normalmente, irmãos, são poucos, não são muitos. E é por isso que o Evangelho, hoje, ele avança com tanta dificuldade. Paulo, ele era agradecido a Deus pela sua eleição, mas acima de tudo, ele queria demonstrar essa gratidão servindo ao Senhor. Ele se considerava um devedor, ele não se considerava credor da salvação, ele devia a Deus essa salvação, é o que ele escreve aos Romanos. Ele não precisava ser estimulado a falar, muito pelo contrário, ele precisava muitas vezes, era de freio para não falar. Ele cria de todo o coração, como ele escreve na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, que se Cristo morreu, já não devemos viver para nós. Se Cristo morreu por nós, nós já não vivemos para nós, irmãos. Nós temos um objetivo e ele diz, vivemos para aquele que por nós morreu. Falta-nos, às vezes, essa absoluta convicção. Mas preste atenção, querido. Tudo que mudou na vida desses homens foi exatamente quando eles viram o Cristo ressurreto. Na vida de Paulo foi quando ele teve a experiência na estrada de Damasco, quando ele tem a convicção. Ele sabia que Jesus Cristo morreu e foi crucificado, e morreu e foi enterrado. Mas quando ele ouve a voz do Senhor Jesus, a sua vida foi mudada. Isso devia causar esse impacto em nós, queridos. Nós servimos a um Deus vivo. O que impressiona, então, no que Paulo fez, não é apenas a sua mensagem, mas é a profundidade da sua motivação. Não era por coisas terrenas, mas era retribuição ao que Jesus Cristo fez por ele, pela salvação que ele tinha absoluta convicção de ter. E apesar das grandes oportunidades que nós temos hoje, irmãos, com tantas facilidades, né? Internet, televisão, avião para qualquer lugar, quase que nós precisamos ir, estradas, carro, todas as facilidades. Paulo, quando ele chega ao final da vida, ele tinha uma convicção de que ele pregou ao mundo conhecido da época. Que vergonha para nós. Quando nós tomamos conhecimento das estatísticas a respeito de povos não alcançados, de nações inteiras que nunca ouviram
falar de Jesus, de povos que não têm um único versículo da palavra de Deus traduzido na sua língua. E pensar que ali pode estar um irmão nosso, irmão nosso. Irmão querido, que não foi resultado de um prazer. Eu tenho um irmão. Esse irmão foi resultado de um prazer de meu pai e de minha mãe, de uma relação sexual. Você sabe por que nós somos irmãos? Resultado de dor, resultado de morte, resultado de sacrifício. Esses irmãos nossos, eles estão aí esperando, clamando, muitas vezes fazendo coisas inconvenientes, agredindo, matando, mas porque eles não conhecem o Evangelho. Porque eles precisam de alguém que, como Estevão, ore por essas pessoas e diga: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. E nós que já temos essa convicção e essa consciência, às vezes continuamos orando: santificado seja o teu nome, Senhor, venha o teu reino. E eu fico imaginando, irmãos, às vezes Jesus Cristo nos perguntando: como é que meu nome vai ser santificado? Se os crentes não se dispõem a fazer isso em suas vidas, a santificar meu nome em suas vidas, como é que esse reino vai ser estabelecido? Não vai ser por passe de mágica. Quando ele for estabelecido, querido, vai ser resultado de dedicação, de morte, de empenho, de vidas que são vividas agora em favor da glória de Deus, em favor daquilo que o Senhor fez por nós. O texto conclui dizendo que, quando ele fala da ressurreição, você preste atenção, todos os textos eles focam na ressurreição. Quando eles escutam falar de ressurreição, a Bíblia diz que eles se desinteressam do assunto, ridicularizam, desprezam. E Paulo, ele cumpriu a sua missão, ele sabe que a sua responsabilidade não é salvar pessoas, mas é pregar o Evangelho. A salvação é assunto exclusivo de Deus. Nós às vezes ficamos tristes, porque a gente sai, fala, distribui 1000 folhetos, e ninguém veja. Isso não importa para nós, irmãos. Nós não seremos jamais cobrados por uma alma que não seja salva, porque a salvação não nos compete. Ah, querido, mas o Senhor vai nos cobrar. Se nós falamos a essas pessoas, porque essa é a nossa responsabilidade. E aí a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Então, apesar daquele ambiente de resistência, de revolta, Deus opera, querido, com graça. Entre eles estava Dionísio, olha bem, o Areopagita, o líder daquele grande centro cultural, e uma mulher chamada Dâmaris. Então eu quero concluir fazendo aplicações para a nossa vida, irmãos, bem rápido. Primeiro, irmãos, pense nisso. Nós vivemos em cidades tão promíscuas e idólatras como aquelas do passado. Não faz diferença nenhuma. Os seres humanos de lá são os seres humanos daqui. O que falta, talvez, em nós, é nós olharmos, sentirmos uma revolta em nosso coração. Até aí eu acho que nós somos igualados.
mas agir positivamente, não apenas reclamar, se entristecer, se abater, porque as cidades estão violentas, porque eu não posso deixar meu filho sair de casa. Nós precisamos agir, irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa. E precisamos nos envolver de alguma forma nessa obra. Porque sobre nós, irmãos, pesa essa responsabilidade. E ai de nós se nós não fizermos isso. Em segundo lugar, observe que tudo começou com o olhar. E tudo então é a questão de onde nós olhamos e o que nós estamos olhando. Jesus disse: se nós erguermos os olhos. Erguer os olhos, irmãos, não é andar em pé. Quando nós estamos andando em pé, nós vemos as coisas na limitação nossa humana. Mas quando nós erguemos os olhos aos céus, nós provavelmente enxergaremos a glória de Deus, e aí a dimensão da nossa visão muda completamente. Jesus disse: se nós erguermos os olhos, veremos os campos prontos para a ceifa. Eles já estão eleitos, as pessoas estão aí, clamando apenas que um de nós se interesse por eles, pelas suas almas, irmãos. Jesus, quando ele estava diante da impenitente Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora. Ele chora porque ele vê pessoas criadas para a glória de Deus sendo desviadas do seu propósito. E ele chora porque essas pessoas foram criadas para glorificar a Deus assim como nós. A Bíblia diz que Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei, que era para governar o povo de Deus, e viu o povo de Deus se entregando à promiscuidade, à idolatria, ele quebra as tábuas. Ele sente revolta no seu coração. É exatamente o mesmo que Paulo sentiu. Você já experimentou isso, irmão, alguma vez? De sentir essa revolta que te leve à ação. Os nossos olhos são enganosos, irmãos. Eva ela viu um fruto, sentiu atração por ele, porque era bonito, bom, necessário, útil, e comeu, mesmo sabendo que não devia. Ló, ele olha as campinas do Jordão, e ele leva para lá a sua família em direção à cidade mais promíscua da época, Sodoma. Mas ele tem coragem de levar a sua família para lá, porque ele tinha interesse comercial. Ele visava mais os resultados monetários. Quando nós tiramos os olhos do céu, irmão, é um risco muito grande. Por isso, ouvir a respeito disso, se interessar por isso, estudar a respeito disso, é tão bom, querido. Deus faz uso dessas coisas todas. A razão Paulo dá quando ele prega a Agripa, no final da sua mensagem, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você consegue ver isso, irmão? Consegue ver a necessidade dessas pessoas, apesar das maravilhas que as cidades nos proporcionam? E o último, por fim, querido. Quando Jesus ressuscitou e estava deixando esse mundo, ele disse aos seus discípulos que ele tinha todo o poder e que por essa razão eles deveriam servi-lo, ir e fazer discípulo. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo o mesmo que Deus falou na criação, quando ele disse que o homem ia dominar e sujeitar a terra. Ele está dizendo as mesmas palavras que nós então deveríamos, pela pregação do Evangelho,
resistir às dificuldades de um mundo mau onde nós moramos. Quando o povo está para entrar em Canaã, depois de 40 anos rodando no deserto, Deus reúne o povo, capítulo 6 de Deuteronômio, e ele dá orientações ao povo e diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas antes você vê um retrato de que a terra é boa, ela é habitada por pessoas ruins, mas a terra é boa. Nós moramos numa terra, querido, que é boa, que nos alimenta, que nos dá chuva, nos dá alegria, nos dá prazer, que nos sustém, mas ela é habitada por pessoas ruins. Qual arma de guerra que Deus deu para o povo quando ele ia entrar em Canaã? Metralhadora, fuzil, tanque, míssil, nada disso. Deus disse: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu vai falar dela às gerações. Sabe a arma, querido, que nós temos para viver no mundo? Palavra de Deus. Você quer cuidar dos seus filhos? Você quer fazer gerações felizes na sua casa? Palavra de Deus. Prega a palavra, ensina a palavra de Deus aos seus filhos. E é um desastre, irmãos, que nós somos tão descuidados com isso, que nem os filhos dos crentes são crentes. Porque nós falhamos. E porque falhamos em casa, como que nós vamos ter responsabilidade com os da rua, se até com os nossos nós falhamos? Então não esqueça isso não, querido. A grande comissão, como nós falamos, ela é muito mais profunda do que uma ordem do Senhor. São os filhos de Deus que vão encontrar felicidade, vão encontrar segurança de viver nesse mundo através da pregação do seu evangelho, através da sua palavra. É isso que vai, ou que poderia transformar, querido. Ao contrário disso, nós relaxamos e tentamos, com artifício humano, nos defender de todas essas coisas. Toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra. Paulo chama, quando ele escreve aos Filipenses, eu me impressiono com esse texto, querido. Por isso que eu digo, a Bíblia inteira só trata disso. Paulo, um homem velho, preso, sabe que vai morrer. Ele escreve aos Filipenses e diz que ele quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Filipenses capítulo 3, ele chama do poder da ressurreição de Jesus, que transforma, que muda a nossa dimensão, a nossa perspectiva. Jesus Cristo morreu, mas Ele foi ressuscitado, e nós temos uma missão, um trabalho, uma graça, algo que Deus deu a nós, seus filhos, aqui nesse mundo, que é servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso empenho. Eu quero orar com você, você fica em pé, por favor. Meu Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê também de experimentar desse poder, dessa sua ressurreição, Senhor. Se transforma a dimensão total da vida dos seus servos, como foi essa experiência com Paulo, foram as experiências dos apóstolos antes dele. Senhor, nos ajuda, Deus. Nós temos tantas facilidades hoje no mundo, tantos recursos, tecnologia disponível, e ainda assim, Deus, a sua igreja é tão lerda, Senhor, em fazer a sua vontade. Eu louvo, Deus, ao Senhor pela vida dessa igreja, do pastor dessa igreja, do seu conselho, do empenho, Senhor, em promover conferências que visam o despertar dos seus servos. Faz uso, Senhor,
limitação de cada um dos expositores, minha nesse momento, mas usa, Deus, para a sua glória. Permite, Senhor, que, ainda que não todos, mas que alguns sejam impactados por essa verdade, como foi na morte de Estevão, Senhor. Aparentemente um fracasso, uma decepção, mas lá estava um dos teus filhos, Senhor, notáveis, Paulo, que seria convertido ao Senhor. Ó Deus, dá graça, Senhor. Usa-nos, Senhor, segundo o seu querer e vontade. É a nossa oração, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.